Bom, é prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Carlos Santos Júnior, eu sou engenheiro de aplicação da SICFlux. É minha primeira vez aqui em Vitória, Espírito Santo. Eu finalmente conheci a melhor moqueca do Brasil, né? Ele falou isso mês passado em Salvador, tá? Mas é porque eu não conheci, é a primeira vez aqui, né, agora, né? Mais fechada. Isso, exato. Então, eu conheci a oficial agora. Parabéns aí pela moqueca, o camarão é de verdade mesmo. Bom, eu vou comentar um pouco sobre um assunto que já tem sido falado. Então, eu acho que a gente está numa linha de aprendizado, né? O assunto está evoluindo. E eu vou comentar especificamente sobre a NBR 16401, que é a principal referência de ar-condicionado, ventilação, qualidade do ar do Brasil. Essa norma, ela está em revisão há mais ou menos uns 10 anos e acabou de ser revisada mês passado. Inclusive, ontem eu conversei com o pessoal da BNT, deve ser publicada até outubro, máximo novembro. Então, estou trazendo aqui em primeira mão para vocês essas atualizações. Só para eu entender um pouco o perfil de vocês, quem é instalador de pequeno porte aí? Split, até 50, 60 mil BTUs. Médio porte, VRF, VRV, aplicações comerciais. Grande porte, chiller, shopping, supermercado, indústria. Projetista, quem que é projetista? Quem trabalha com pressurização de escada de emergência? Tá, você, beleza. Depois a gente conversa mais sobre pressurização. Eu ia falar, quem trabalha sobe lá em cima, mas só tem ele, né? Então, depois a gente fala mais. Bom, então eu vou começar um pouco sobre essa nova norma de 16401. Eu faço parte da SICFlux. A SICFlux é um fabricante brasileiro de ventilação, então a gente parte desde ventiladores de pequeno porte, como exaustores de banheiro que tem 50, 100 metros cúbicos por hora, até ventiladores de grande porte, mais ou menos desse tamanho, literalmente, em escala, que chegam até 50, 60 mil metros cúbicos por hora. Exaustão, renovação, filtragem, né, ventiladores como um todo. Nós somos líderes de mercado no Brasil, temos aí quase 70% do market share, né, do parcela de mercado desses ventiladores pequenos, e cada vez mais a gente tem entrado aí nos grandes no Brasil todo e aqui no Espírito Santo também. É uma fabricante brasileira, como todo brasileiro a gente batalha muito, né, depende muito do suor. A fábrica começou 32 anos atrás lá em São Paulo, dentro de um terraço, né, vendendo, distribuindo pequenos ventiladores. E foi aumentando, né, para um primeiro galpão, que se tornou esse primeiro aqui da fábrica, né, e aumentou, está nesse formato hoje, e em breve vai ter mais ampliações, novidades aí como um todo. Cresce a fábrica, cresce a linha de produtos, então, exaustores de banheiro, caixas de filtragem, acessórios, início dos equipamentos grandes, e hoje, né, uma vasta linha aí de aprendizado e disponibilização de equipamentos na nossa linha. Bom, essa palestra e mais algumas informações importantes, como os manuais, blocos CAD, famílias Revit, né, principalmente os projetistas, eles estão todos disponibilizados nesse QR Code. Ele vai aparecer mais de uma vez nessa palestra, então fique à vontade aí porque pode ajudar vocês aí durante o dia a dia. Você vai cair dentro do site e lá no site você faz um cadastro e vai para esse banco de informações, né? Bom, iniciando de fato. Nós vamos começar a comentar sobre a 16401, que, como eu falei, deve entrar agora em vigor ao longo dos próximos meses. E é muito interessante que aquilo que a gente já comentou. Até então, a concentração ideal, que é pautada dentro das normas, seria de 1000 ppm. Mas o rapaz da Dadaquinha, que eu esqueci o nome, Marcos, ele acabou de comentar, não é mais somente o interno, é uma diferença do externo em relação ao interno. Porque 1000 ppm no interior do Piauí pode ser muito, porque a concentração do ar externo é baixa, eu praticamente não tenho poluição nenhuma. Mas 1000 ppm em São Paulo, do lado da Marginal Tietê, pode ser pouco, porque lá fora está muito poluído, tem 800 ppm. Então agora eu penso numa diferença de concentração, não exatamente mais, não dado específico. Tá? 1000 ppm, então, não deixa de ser uma referência, passa a ser um diferencial, e mais especificamente é importante a gente entender também a precisão de sensores. Se eu tenho dois sensores iguais, onde um mede 900 e o outro mede 1100, o resultado é exatamente o mesmo, porque eles dois estão na margem de erro, para mais e para menos, igual pesquisa eleitoral. Então é até uma coisa que eventualmente alguém aciona a garantia. Os sensores não estão medindo a mesma coisa, porque não mede mesmo. Existe uma margem de erro e provavelmente eles vão ser separados, né? Então essa ideia de 1000 ppm, ela passa a ser um pouco ultrapassada por essa referência, por essa variação, mas também pela própria ideia de como que posiciona e mede sensores.
Uma outra ideia, que a norma aprofunda mais ao longo dessa revisão, ela traz mais detalhes sobre como que a movimentação do ar, ela impacta na quantidade de ar que eu efetivamente tenho que colocar dentro do ambiente. Então, a forma que o ar se mistura aqui dentro interfere se o meu ventilador vai ser maior ou menor lá fora. Então, ela traz mais um detalhamento sobre como que isso funciona. O outro detalhe interessante que a norma traz, no meu ponto de vista, é a parte mais crítica, mais complexa e mais difícil de calcular, é a seleção de filtros. Porque, até hoje, né, na norma que é a versão de 2008, se você tem um auditório, está lá tabelado. Auditório é filtro G4 M5. Escolas e sala de aula, G4 M5. Algum ambiente parecido com hospitalar, G4 F8. Museu, só G4. Enfim, nesse novo formato, a norma ela não te indica mais qual deve ser o tipo de filtro para cada tipo de ambiente. Você precisa calcular. Então, da mesma forma que o dióxido de carbono, você também tem que medir a concentração lá fora. Você tem que estimar a geração de particulado aqui dentro, porque a nossa atividade ela gera particulado, e aí eu vou calcular qual filtro eu seleciono, baseado num tempo de diluição. Então mudou um pouco esse perfil. E se possível, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre a norma de cozinha, que já tem um certo tempo, mas existe uma norma de churrasqueira sendo desenvolvida pela ABNT, eu fiz parte aí durante um ano e está bem interessante, eu vou ver se dá para comentar um pouco sobre isso, não prometo. Bom, como eu falei, a norma agora, em termos de concentração de CO2, o formato de cálculo ele é baseado na interpretação dessa curva, desse gráfico, onde eu tenho no eixo X a concentração efetiva de gás carbônico e no eixo Y, CO2, no eixo X eu tenho tempo. Então, eu tenho uma concentração inicial, como se o sistema de ventilação tivesse desligado. Essa concentração, ela chega numa concentração de equilíbrio, nesse caso 1.500 ou 0 ppm de concentração, e isso leva um certo tempo. Nesse caso, 7 horas, nesse caso, 6 horas, nesse caso, 5 horas. Então, eu penso na concentração inicial, na concentração final que eu quero, e em quanto tempo isso vai acontecer. Essa é a interpretação que eu tenho para calcular a minha vazão de dióxido de carbono e também a mesma para calcular o material particulado. Comparando versões. Na versão de 2008, para a gente calcular a vazão de ar que eu preciso calcular para o meu ventilador, eu preciso considerar a quantidade de pessoas, esse fator P, e a quantidade de área vezes um fator A. Então, se eu tenho muitas pessoas, isso impacta na vazão. Se eu tenho uma área grande, isso impacta na vazão da mesma forma. No novo formato, que é o 2024, esse formato ele é separado. Então eu não somo mais, eu não faço mais uma média ponderada. Eu calculo separadamente a quantidade de vazão por pessoas e adiciono assim, um fator D, que chama-se fator de diversidade, que eu prefiro chamar de simultaneidade. E existe de forma separada a vazão por área. Então agora eu tenho de forma separada e eu utilizo sempre a maior. Tá? Um exemplo, vamos supor que eu tenho uma loja, tem 20 pessoas, tem 250 metros quadrados de área. Na norma anterior, ela traz 3 níveis que são considerados o nível leve, moderado e severo. Então eu tenho o nível 1, 2 e 3. E esses níveis, eles impactam nesses pesos aqui, nesses fatores. Então, nível 1, esse fator é menor, 2, médio, 3, um pouco maior. Na nova versão, a norma, ela não traz mais somente 3 níveis, ela traz infinitos níveis. Por quê? Porque agora ela te ensina a calcular esses fatores para qualquer diferença, para qualquer concentração. Então, nesse momento, esse FP, ela traz para um diferencial de 500 ppm e para um diferencial de 700 ppm. Ou seja, se você quiser manter uma diferença pequena de 500 ppm, perceba que os valores eles são maiores, 14, 21. Se eu quiser manter uma diferença maior, eu tenho de 700 ppm, os valores eles mudam. Fazendo uma contextualização, é como se eu quisesse resfriar o ambiente interno com ar externo. Então vamos supor, aqui dentro está com 30 graus, lá fora está com 25, temperatura mais baixa. Para eu manter aqui a 28, eu preciso de uma certa vazão.
para eu manter a 26, eu preciso de uma vazão muito maior, para poder se aproximar com a temperatura do ar externo. Então é basicamente isso. Nesse formato agora, a norma ela traz esses fatores para 500 e 700 ppm de diferença, mas ela ensina a calcular esses fatores para qualquer diferença de concentração. É o projetista que decide e ele tem a norma como base para referenciar, tá? Então agora, né, você tem esse fator, essa vazão para 500 ppm de diferença e para 700 ppm de diferença. Nesse caso específico, quando a gente compara a norma anterior com a atual, ela está mais ou menos próximo, né? Aí eu até pensei, caraca, toda essa explicação e no final das contas deu um resultado quase igual, né? Nesse caso sim, para esse caso específico, mas para essas diferenças de concentração, isso pode variar bastante. Então, primeira questão, né? O cálculo de vazão pensado na quantidade de pessoas e pela área, ele mudou, né? Então tem esse formato. Esse fator D, ele é um fator de diversidade, ou fator de simultaneidade. O que acontece? Nós estamos aqui agora em um hotel, onde tem vários ambientes que são ocupados por pessoas, tá? Então a capacidade máxima desse ambiente aqui é 100 pessoas, e lá de onde está o showroom são 100 pessoas também. Nós só estamos em 100 pessoas aqui dentro, nunca tem 100 pessoas aqui e lá ao mesmo tempo. Então, se eu fosse calcular um ventilador só, eu não calcularia para 200 pessoas, o máximo daqui mais o máximo de lá, porque só tem 100 pessoas aqui dentro. Então, esse fator de diversidade, aqui, ele analisa a distribuição de pessoas dentro de um espaço. Então, se eu tenho um escritório, onde eu tenho sala de reunião, cozinha, refeitório, salas individuais, a vazão não é igual à vazão máxima de todos os ambientes, mas é a vazão máxima para pessoas. Então, ela traz agora esse coeficiente que você é obrigado, sugere-se que você analise, porque senão você pode ter uma carga de vazão muito mais alta do que o que você efetivamente precisa. Então, é um conceito um pouco parecido com o VRV, VRF, né, onde você tem ali uma simultaneidade, onde duas pessoas não utilizam da mesma forma. Uma outra necessidade ou exigência bem interessante é a necessidade de exaustão. Com muita frequência, a gente que trabalha com renovação de ar recebe a pergunta no sentido, Carlos, eu estou fazendo renovação de ar, então eu estou pegando o ar externo, eu passo por um ventilador para poder acelerar esse ar, passo por filtros e jogo dentro dentro do ambiente interno. Eu preciso ter uma exaustão, pegando o ar interno e jogando para fora? Na maior parte das vezes a resposta é, você não precisa, porque você está trabalhando com vazões baixas, né? A vazão que sai do split, do high wall, ela é muito maior do que a vazão que está entrando pelo ar externo. Então essa vazão ela tende a sair pelas frestas da porta, pelas frestas da janela, porque você não tem um ambiente completamente estanque. Se você está numa sala limpa, num ambiente completamente estanque, onde não tem vazamentos, não tem frestas de portas, aí realmente você precisa fazer uma exaustão. Até então essa era a resposta. A resposta agora é, depende do tipo de aplicação que está sendo utilizado. Em ambientes onde a atividade do ambiente gera particulado, que é o que a norma observa em bastante precisão agora, você precisa de exaustão. Por exemplo, uma sala de aula de artes, onde as crianças ali normalmente mexem, cortam coisas, montam coisas, isso gera particulado. Uma barbearia, um salão de beleza, onde você corta, tem geração de gases, né? Um banheiro. Então, nesses ambientes, você é obrigado a utilizar uma exaustão de forma contínua, porque existe uma geração de particulado. Uma sala de tesouraria de um banco, onde você mexe em dinheiro a todo momento, por exemplo. Então, você precisa agora ter essa exaustão, não necessariamente pensando em garantir essa exaustão por conta do ar que está entrando, mas garantir a exaustão do material particulado que está sendo gerado na atividade. Certo? Então, isso passa a ser interessante em alguns ambientes, a norma traz aqui esses fatores. E o que é interessante é que, em alguns casos, ela dá duas quantidades de vazão, né? 10 ou 25 litros por segundo. Isso aqui é justamente porque você tem condições de uso diferentes. Por exemplo, aqui nesse andar tem um banheiro. Nesse momento, tem pouquíssimas pessoas utilizando, porque está todo mundo aqui. Então, eu não preciso deixar ela na vazão máxima. Mas quando a gente for aqui na hora do recreio, na hora do intervalo, né, muitas pessoas vão começar a utilizar.
Então a norma traz essa indicação de variação de vazão, variação de rotação, variação de consumo de energia baseada efetivamente na ocupação por tempo. Então é por isso que nós trouxemos do ano passado, né, para a Febrava, ventiladores de pequeno porte com motores EC, eletronicamente comutados. O ventilador é mais ou menos o mesmo, mas a diferença está no motor. O motor elétrico, que ele tem um retificador, transforma de corrente alternada para contínua, né? Consegue fazer um controle de rotação mais preciso. Então, primeiro de tudo, você tem essa sugestão de ter um controle de rotação. Dá para fazer isso com motores AC, mas é ainda mais fácil com motores EC. Então nós trouxemos essa ideia porque facilita o controle e reduz o consumo de energia. E essencialmente também, quando você tem um ambiente com ar-condicionado, fazendo insuflamento, o ar-condicionado tem ruído. Você vai precisar ter também agora um exaustor, mais um item de ruído. Então trabalhar com ventiladores com atenuação de ruído pode fazer sentido também para esses casos, que é o que a gente trouxe também durante a Febrava no ano passado. Bom, um outro exemplo interessante que a norma traz, isso já existe atualmente na versão de 2008, mas ela é mais bem abordada na versão de 2024, que é sobre efetivamente a distribuição do ar, né? Qual que é o impacto do formato que o ar se movimenta dentro do ambiente na vazão de ar externo. Aqui tem um exemplo que eu acho interessante para explicar isso, que é um transformador. Eu quero fazer a ventilação dessa sala onde eu tenho um transformador dissipando calor aqui com bastante intensidade, né? Bom, o transformador está aqui embaixo. Vamos supor que eu coloque uma tomada de ar frio ou natural daqui de cima e eu vou exaurir por cima. Nessa condição, nem todo o ar que entrar por cima vai ter contato com o transformador e por isso vai ter uma troca de calor e vai sair aqui do outro lado. Uma certa parte do ar que entrar por cima vai passar direto aqui, vai ter meio como se fosse um curto-circuito, vai jumpear, né? O ar vai jumpear o transformador, vai passar direto. Por outro lado, se o ar frio ou natural vier por baixo, ele tem uma tendência muito maior de que efetivamente todo o ar que entrar vai trocar calor com o transformador. Então a ideia é basicamente essa: o local onde eu jogo o ar externo, ele interfere na quantidade de ar que eu preciso insuflar. Nesse caso aqui, como uma certa proporção, 20%, 30%, 50%, não sei exatamente nesse caso, ela não vai trocar calor com o transformador. Então eu preciso aumentar, porque eu vou perder, né? De certa forma eu vou perder, eu não vou ter esse contato direto. Então, isso aqui é para explicar um pouco sobre esse processo, né? Existem duas formas de você insuflar o ar dentro do ambiente. Uma delas é o insuflamento pelo piso e a outra é o insuflamento pelo teto, que é o formato mais clássico. Aqui nós temos um ar que o insuflamento é pelo teto. Então o ar sai das grelhas, ele desloca, se percola, chega na parede, vem aqui e ele se mistura como um todo. Mas, na verdade, quando a gente fala de conforto e controle de contaminação, a melhor forma de difusão de ar não é o ar pelo teto, é o ar pelo piso. Aí você vai falar assim, não, é mentira, não pode ser. Eu aprendi na escola que o ar-condicionado tem que ficar no teto, não pode ficar no piso, é mentira isso aí. Mais ou menos. Eu tenho certeza que todo mundo aí está quentinho agora, com seus 35, 36, 37 graus Celsius da sua temperatura corporal. Se tem pessoas aquecidas aqui nessa região, aqui eu tenho o piso, aqui eu tenho o teto. Se eu tenho pessoas aquecidas, quando eu insuflo o ar pelo piso, as pessoas trocam calor com o ar e o ar frio que está no piso, ele sobe, ele tem uma corrente ascendente. Então, eu consigo gerar conforto térmico insuflando pelo ar, porque todo mundo, as máquinas, o computador, vai trocar calor com o ar e ele vai subir. E olha que interessante, nesse caso, quando eu insuflo pelo teto, o ar tem que vir bem frio, eu tenho que jogar, nesse caso, a 14, 12, 10 graus Celsius. Quando eu jogo pelo piso, eu posso jogar quase na temperatura de conforto. Eu posso jogar 20, 21, 22 graus, porque já está pertinho do meu corpo, já estou trocando calor com ele. Bom, se eu precisava de um ar-condicionado para resfriar de 35 lá fora para 13, ele vai gastar muito mais energia do que se eu resfriar de 35 para 20. Então esse é um sistema um tanto mais efetivo, né, em termos de distribuição de temperatura e de calor. Para insuflamento de ar externo, que é o que a gente está pensando aqui nesse momento, é a mesma coisa. Se eu jogo o ar externo limpo por baixo,
é bem melhor do que jogar por cima e esperar ele se diluir, ele se distribuir dentro da sala. Então é um pouco da analogia que a gente faz lá com os transformadores, tá? E o interessante é que a norma, ela traz algumas sugestões, né? Por exemplo, você está aqui, em vez de jogar com 14 graus, eu posso jogar a 20 e colocar ventiladores de teto, porque vai aumentar a velocidade do ar. Já apareceu aqui algumas vezes, né, essa ideia de que conforto é de 22 a 26 graus Celsius, de 40 a 60% de umidade. Tá certo, mas depende. Porque o conforto é uma coisa um tanto complexa, é uma coisa tanto pessoal. Eu sou do Piauí, para mim 28 graus pode estar frio. Para quem é do sul, para quem é de Encantado como a Abraex, 15 graus pode estar quente. Então o conforto ele depende acima de tudo de um histórico térmico e da sua percepção, além também do seu corpo, de vários fatores metabólicos, né? Então, e o conforto a gente pode brincar com ele. Você vai para a praia, você está numa sombra, ou mesmo no sol, você sente calor? Normalmente não, porque você tem uma umidade alta, que troca calor latente com você, e porque você tem uma velocidade alta também. Então a gente pode brincar um pouco com esses parâmetros, né? Essa ideia de conforto numa faixa específica ela é um pouco antiga, né? Existem métodos adaptativos chamados, né? Então eu posso aumentar um pouco a temperatura do ar-condicionado e colocar ventiladores de teto. A norma traz um certo parâmetro para você calcular isso, nesse formato agora também. Mas como você atinge aquela velocidade agora que é menor que 0,2? Aí é que tá. Agora, para uma temperatura um pouco mais alta, 0,2 é baixo. Eu preciso de velocidades mais altas. Não, mas a norma ela restringe, né? Menor. E aí quando você vai fazer uma análise da qualidade do ar numa empresa que vai dar um laudo, ela vai... Atendeu, não atendeu? Só que aí já seria uma norma de tipo de segurança do trabalho, né? Uma NR15, uma coisa do tipo. Para cá você pode manipular esse set point. Você tem zonas de conforto que elas variam com a velocidade, não é uma só. Aí a norma de segurança do trabalho tem que atualizar. Mas a norma nova da qualidade do ar, ela trouxe várias diferenças. A temperatura e umidade, uma delas é a velocidade. Tá. Né? Que antigamente era 0,25, agora é 0,2. 0,2, né? Só que para aquela temperatura específica. Essa é a questão. Então, mas na prática, quando você vai fazer uma análise da qualidade do ar aí que você tem que fazer para atender o PMOC, etc., e a empresa que faz a leitura, ela faz temperatura, umidade, né? E velocidade. Certo. Se você tiver um desses parâmetros fora ali, a análise, o laudo... Ela não bate, né? Ela não bate. É que como eu estou falando, na norma efetivamente, talvez esteja fora nesse ponto de vista. Mas a questão é que a sensação de conforto ela é uma soma de todos os parâmetros. Tá claro, mas se a velocidade estiver fora... conseguir como, entendeu, casar isso... Aí é uma questão que eu vejo de interpretação e de discussão com o fiscal, né? Porque isso é uma... efetivamente você precisa trocar calor com o ambiente. Se a velocidade é mais alta, você troca a mesma quantidade. Aí é uma questão de análise, né? Por exemplo, existem hospitais da rede SARA, por exemplo, que não tem ar-condicionado em nenhum local da administração. E é perfeitamente habitável e utiliza-se, né? Então eu acho que é uma questão, talvez, de discussão com a fiscalização para garantir, né? Isso pode ser método também de projeto nesse formato. Mas é interessante. Tá? Então, isso aqui é possível, ela traz parâmetro para você discutir sobre isso. E aquilo que eu falei, né? Efetivamente, é interessante entender de onde que vem, mas no final das contas, esse formato de distribuição, ele interfere nesses dados aqui, ó, esses valores, onde eu calculo uma certa vazão, que é aquela primeira vazão por quantidade de pessoas e por área, e eu divido esse valor por essas constantes aqui, que elas dependem do tipo de insuflamento, né? Insuflamento pelo piso, insuflamento personalizado, né? Insuflamento personalizado é quando você tem um difusor na mesa do escritório. Então, assim, é totalmente personalizado, né? E é muito próximo do seu nariz, do seu corpo como um todo. Então, eu posso dividir por um valor maior do que 1. Então, se eu calculei e eu precisava de 1.000 metros cúbicos por hora, eu divido por 1,4 e eu preciso de 600, 700 metros cúbicos por hora, na verdade, para atender a qualidade do ar daquela pessoa. Então, resumindo, qual que é o passo a passo desse novo cálculo de vazão de ar? Calculo para pessoas e para a área, considerando aqui a diversidade no caso de pessoas. Eu verifico se o ambiente precisa de exaustão contínua também. Eu calculo eu faço essa análise, né, de distribuição do ar
e eu analiso esse fator de simultaneidade para poder gerar, no final das contas, esse meu cálculo de vazão. Então, esse seria o novo passo a passo, digamos assim, que já é mais ou menos próximo do anterior. Bom, aqui agora a gente começa a falar então sobre filtragem, que é a parte que eu acho que é um pouco mais complexa para compreender. Mas assim, a filtragem, o objetivo do filtro é barrar particulado, é barrar material físico, pequenas partículas, né? E as partículas, elas são tão piores quanto menor elas forem. Então, partículas grandes, né, maiores do que PM10, esse 10 é 10 micrômetro. Um micrômetro é 1/1000º de 1 metro ou 1/1000º de 1 milímetro, então é muito pequeno. Uma partícula maior do que 10 micrômetros, ela fica presa, quando a gente respira, ela fica presa no nosso trato respiratório superior. Uma partícula PM2,5, ela já consegue entrar no nosso trato respiratório inferior, esôfago, passo da laringe e tudo mais. Uma partícula PM1, ela alcança diretamente os nossos pulmões. E uma partícula PM01, ela é tão pequena que é uma partícula fina. Imagina uma partícula fina que consegue entrar na nossa corrente sanguínea. Então ela não tem vida, não é uma bactéria, não é vírus, não é nada. É só uma partícula que ela consegue entrar na corrente sanguínea. Então, os filtros, eles são classificados, eles são testados para tamanhos de partículas, que é uma das coisas que mudou agora, principalmente, essa classificação de filtragem. Qual desses tamanhos vocês acham que o vírus da Covid é? Qual tamanho? 0,1. É por isso que ele é tão infeccioso, que ele tem um poder tão grande de contaminação. Porque se está no ar, se você respirar, ele vai direto para a sua corrente sanguínea, ele não fica preso. E é por isso que você precisa utilizar máscaras N95, que são, por sua vez, filtro EPA. É exatamente o mesmo material, é muitas vezes o mesmo fabricante, e o método de teste também é exatamente o mesmo. Então, é por isso que você tem que utilizar, nesses casos, filtro EPA. Então, agora, a gente pensa em material particulado. E os filtros, eles precisam ser dimensionados conforme a quantidade de material particulado gerado dentro do ambiente e no ambiente externo. Então imagina uma cerâmica onde tem corte de vidro, corte de porcelana, né, material refratário. Então aquele corte gera partículas muito pequenas. Então não adianta eu colocar um filtro que retém somente partículas grossas, onde eu tenho um processo de partículas pequenas. Então a gente precisa analisar exatamente qual que é o perfil de particulado no ar externo e no ar interno. É por isso que tem que ter um sensor, e esse sensor de material particulado, ele é como se fosse uma balança, né? E ele mede esse PM2,5 e PM10. Isso é material particulado menores do que 2,5 microns, né? Essa unidade, PM10, é literalmente como se fosse uma balança. Eu tenho uma balança onde eu coloco todas as partículas que tem tamanho 0 até tamanho 2,5 microns. E o peso dessas partículas todas é a concentração de material particulado, né? Então ele mede efetivamente isso. Então assim, agora, para selecionar o filtro, eu preciso medir a concentração de partículas lá fora, como eu falei, e aqui dentro também. Aí você vai falar assim, cara, é complexo isso, né? Como é que eu vou medir isso? Não tenho um sensor, não tenho dado. Realmente, concordo, é complexo. Lá em São Paulo, que é uma realidade muito específica de lá, a Companhia de Qualidade do Ar e Água, ela já tem essa medição horária em vários bairros da cidade. Então, para lá facilita. Para fora de São Paulo vai ser um desafio, mas essa foi a norma, às vezes, ela é feita para desafiar mesmo o mercado e para provocar mudanças, né? Mas a teoria nos ajuda, né? Isso aqui é um gráfico que mostra a concentração, né, a distribuição de concentração de material particulado. Em ambientes urbanos, tende a ter muito mais partículas pequenas do que partículas grandes, por conta das atividades desenvolvidas na cidade. Então você tem carros, você tem trânsito, você tem indústria, você tem obras, você tem ambientes, né, atividades que geram partículas pequenas. E no local rural, né, na fazenda, você tem uma concentração maior de materiais, de partículas maiores. Você não tem processos acontecendo. Então, a teoria ela nos ajuda, mesmo sem medições, a gente ter uma ideia, né, de como que pode ser aplicado. Bom, evoluindo. Uma coisa muito interessante e que eu acho que é uma complexidade muito grande para todo o mercado, de fabricante a instalador e tudo mais.
Essa classificação de filtragem G4, M5, F8, H13, essa classificação ela não existe mais. Ela foi cancelada já tem 3 anos. Então não existe mais. Os fabricantes para aquele tamanho de partícula. Então muda um pouco. E o que é interessante, a classificação de filtros antiga, G4, M5, F8, ela não pode ser diretamente comparada com a nova classificação de filtros, porque os testes são diferentes. Não tem como você avaliar coisas cujo teste, cuja metodologia foi feita de forma diferente, né? Então a norma, ela traz uma sugestão do que talvez possa ser a comparação da classificação anterior com a nova. Por que eu digo talvez possa ser? Porque um filtro G4, ele provavelmente vai ter de 5 a 20% de eficiência para uma particulada PM2,5. Mas para outro fabricante, para outros fabricantes que fabricaram de forma diferente, pode não acontecer, pode ser mais, pode ser menos. Então essa tabela, ela é uma tabela sugestiva, orientativa, enquanto não existe essa transição, enquanto o mercado não está acostumado, tá? Então isso que é muito interessante, eu acho que é um desafio para todo mundo. Os fabricantes precisam retestar 100% dos filtros para poder dar esses dados, né, novamente. Mas esse formato de avaliação, né, de indicação, ele parece para mim um pouco mais palpável, de entender efetivamente, né? Por exemplo, antigamente o pessoal perguntava em uma palestra ou outra, o nosso sistema respiratório ele tem um filtro, né? Porque ele barra particulados grandes, mas não barra pequenos. Então qual que seria o nosso filtro natural? Um G4, um M5, um F8? É difícil de entender. Mas a gente pode dizer que é um filtro 100% de eficiência para uma partícula PM10. Mas é 0% de eficiência para uma partícula PM01, porque ele não vai filtrar nada, chega no sangue, né? Então esse formato de classificação ele indica exatamente qual que é a capacidade de barragem do filtro para um certo tamanho de partícula. Esse é o novo formato. Bom, vamos lá. Então, como que eu calculo, como que eu seleciono esse filtro novo, nesse novo formato meio estranho? Eu tenho 2 formatos, né, de tomada de ar externo clássicos, onde eu tenho um split aqui dentro, fazendo uma recirculação de ar, eu capto o ar de fora, passo por um pré-filtro, passo por um segundo filtro e jogo dentro do ambiente, esse ar vaza por algum lugar, que é aquele que eu comentei. Esse é o formato 1. O formato 2, eu tenho um retorno, eu tenho uma recirculação de ar. Então eu capto o ar externo, passo por um pré-filtro, passo por um segundo filtro, entra no ambiente e esse ar retorna e se mistura novamente com o ar externo. Ele pode ou não ser expurgado ou exaurido, que é o caso de uma exaustão de banheiro, né? Então eu tenho aqui um retorno de ar. Insufla, mistura, volta, retorna. Insufla, filtra, mistura com ar de retorno, filtra novamente, insufla dentro do ar. Então agora eu posso fazer uma combinação. Eu posso selecionar esse filtro e esse filtro de maneira independente, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Esse é o novo formato de seleção de filtros. Não é mais uma tabelinha ambiente G4, ambiente M5. Agora, essa é o formato de seleção de filtros. Então vamos lá, no passo a passo. O que essa tabela traz? Ela traz o que a gente chama de condições de contorno, ou condições de aplicação. É aquilo que você precisa analisar para poder, para isso aqui ser válido, né? Então, eu quero que o meu sistema ele alcance uma concentração baixa de particulado em 3.000 segundos, que é o que está aqui. Primeiro de tudo, isso pode ser mais, pode ser menos. A minha vazão de ar que eu calculei é esse número estranho aqui, 0.0125 metros cúbicos por segundo por metro quadrado. Primeiro, tá esse ponto, não sei o que aqui, porque isso está em segundo, né? Metro cúbico por segundo. A gente está mais habituado com metro cúbico por hora. Então isso aqui daria 45 metros cúbicos por hora por metro quadrado. O que isso significa? Eu utilizei lá aquele cálculo de carga térmica, aquele cálculo de vazão lá do início, e eu dividi essa vazão toda pela área. Então essa é a minha vazão de ar que eu estou insuflando, tá? Então é um parâmetro ali que eu preciso fazer umas contas. Certo, eu quero fazer essa concentração chegar numa concentração baixa em 3.000 segundos. Essa aqui é a minha vazão. Eu tenho uma geração de particulado de 0.014 microgramas por segundo por metro quadrado, de particulado PM2,5. Esse dado, tá, esse dado de particulado, microgramas por metro cúbico,
esse é um dado que ele vai passar a ser usual para quem trabalha com ar-condicionado, assim como temperatura, assim como o ppm, assim como o filtro. Esse dado ele passa a ser usual agora porque é o que a gente está avaliando, é a concentração e ela é dada em microgramas por metro cúbico. Tá? Então esse dado ele passa a fazer parte do nosso contexto. Nesse tempo, essa vazão, eu tenho essa geração de particulado que ela é tabelada, depende da concentração da atividade, e eu tenho essa concentração de 75 microgramas por metro cúbico no ar externo, que eu medi o que eu tenho esse dado de algum lugar. Então esse é o meu contexto, certo? Tudo bem, então essas são as minhas condições de contorno. Nesse caso aqui, se eu utilizar esse tipo de ventilação, e eu colocar no filtro de ar externo um filtro com 0% de eficiência para um particulado PM2,5, que seria mais ou menos um G1. E se eu colocar nesse filtro que filtra o ar de retorno um filtro G2, se a proporção de ar externo em relação a retorno for só de 10%, a minha concentração final é de 60 microgramas por metro cúbico. É meio complexo, é um passo a passo meio ruim, mas é basicamente isso. Eu tenho essas condições, eu ponho um filtro no ar externo, eu ponho um filtro no ar interno, dependendo da proporção de ar externo em relação à concentração, em relação ao ar de recirculação, eu tenho uma concentração final. O que eu preciso buscar? Eu preciso buscar sempre concentrações verdinhas aqui, ó, abaixo de 25 microgramas por metro cúbico. Então a norma, ela não te indica mais uma única opção, ela te indica uma faixa de opções. Então, um filtro 0% eficiente mais 55, ele atende. Um 0,65 também atende. Um 0,25, ele atende dependendo da proporção de ar externo em relação ao de retorno. Tá? Então, agora, existem essas opções, e essas opções elas variam aqui nesse formato. Tá? Quando eu tenho um insuflamento direto, o ar externo passa por 2 filtros e insufla, essa seria a minha tabela de seleção. Eu quero chegar nessa concentração final em 4.000 segundos, eu tenho essa geração de particulado interno, eu tenho essa concentração de particulado no ar externo. Se eu colocar aqui um filtro que tem uma eficiência só de 45%, em nenhum caso, né, de vazão ele vai atender, sempre vai ser uma concentração ruim. Se eu colocar uns de 55%, ele passa a atender em certas circunstâncias, né? E se eu colocar um muito eficiente, ele atende em qualquer circunstância. Então, agora eu tenho que calcular e selecionar o meu filtro, não é nada muito mais simples, né? Meu tempo está quase acabando, eu só queria passar uma mensagem aqui para vocês, né? Não adianta nada a gente fazer todo esse cálculo de perda de carga, de filtro, de vazão e tal, se a gente selecionar o ventilador da forma errada. E a principal dificuldade que a gente tem, que a gente precisa atender no gabinete, são as velocidades e vazões. Porque o filtro ele tem uma velocidade máxima que precisa ser atendida. É uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Para os instaladores e para os engenheiros de plantão eu pergunto, vocês conferem se a velocidade do ar na face do filtro que vocês calculam tá razoável? Está abaixo de 2,5 metros por segundo? Se a resposta for não, cuidado, existem muitos fabricantes cujo software não limita a zona de seleção e permitem que você selecione filtros acima de 2,5. E dá problema, o filtro ele se deforma, não filtra da forma correta e a perda de carga fica muito alta. Então, não adianta nada a gente fazer todas essas considerações se o gabinete for selecionado e fabricado da forma errada. A gente trabalhou à toa. Tá? Então, o filtro, o gabinete, ele tem que respeitar certas condições. É impossível fazer um gabinete muito compacto por conta disso. Essa parede do gabinete, ela tem que ficar a uma certa distância da entrada do ar no rotor. Porque se essa parede ficar colada no rotor, não vai entrar ar, né? Então, existe uma distância mínima para que eu não tenha o que chama de efeito de sistema de aspiração, que a Laura comentou hoje, né? É o impacto, o efeito de sistema ele é nada mais do que o impacto da vizinhança no ventilador, de alguma forma, tanto na aspiração quanto na descarga. Eu preciso que o filtro ele fique instalado aqui nessa borda, nessa extremidade. Eu preciso que ele fique a uma certa distância do meu ventilador também, porque em cima do ventilador, a velocidade é altíssima na altura do ventilador e ela é baixíssima distante do ventilador. Então, se eu colocar o filtro colado no ventilador, vai ficar uma zona completamente saturada, vai passar somente por uma região do filtro e a outra vai ficar limpa, não vai passar nunca.
porque o ar ele vai ser concentrado na região de uma velocidade. Então, eu preciso de uma certa distância para fazer o ar se distribuir e passar de forma equalizada em toda a face do filtro. Então, gabinetes muito curtos, né, por isso que alguns fabricantes até têm montagens diferentes com filtros e sem filtros no mesmo gabinete, né, aumenta-se o comprimento do gabinete. E da mesma forma, eu tenho que respeitar uma certa área, porque basicamente, se eu tenho uma velocidade máxima de 2,5, eu preciso ter uma área, né, para cada vazão para respeitar essa velocidade. Se a velocidade for mais alta, dá problema. Então, esse slide aqui, ele mostra uma coisa também muito interessante. Perda de carga de filtro é uma coisa que é meio polêmica, né? Tem gente que especifica como a perda de carga meia-vida de um G4 sendo 8, tem gente que fala que é 10, tem gente que fala que é 5, que é 4. E aí, quem está certo, quem está errado? Todos podem estar corretos ou errados, depende. A resposta é depende. A perda de carga de um filtro, ela depende de 3 coisas. Ela depende do fabricante. Então, cada fabricante fabrica de uma forma diferente, coisas feitas de forma diferente não podem ser iguais. Segundo, elas dependem da condição de sujidade. Então, se ele está pouco sujo, está muito sujo, está meio sujo. E terceiro, ela depende da vazão, da velocidade do ar. O filtro é uma perda de carga. Qualquer perda de carga varia conforme a velocidade, e varia ao quadrado. Então, um bom fabricante de filtros, ele sempre indica a perda de carga inicial, a perda de carga final, e ele indica para qual vazão aquilo é válido. Essa perda de carga só é inicial de 50 e final de 150 para essa vazão. Para outras vazões, eu preciso conferir a curva de velocidade de face do filtro. Então, tem que ter muito cuidado, mais uma vez, com os softwares de seleção, com o formato que você especifica os filtros, porque para cada vazão, no mesmo gabinete, por mais que a pressão disponível seja a mesma, para cada vazão, a pressão total tem que ser diferente, porque a perda de carga do filtro varia. Então, não adianta nada a gente fazer todas essas contas se não atender esse caso. Por último, só para finalizar, aqui é só demonstrando essa limitação de seleção de gabinetes de filtragem. Esse é um rotor do tipo Sirocco, que naturalmente ele tem uma zona onde não pode ser selecionada, que é uma zona instável. Dessa curva para o lado direito, eu tenho uma zona estável, onde eu posso selecionar. Só que se esse gabinete tiver filtros, eu não posso selecionar nessa região inteira, porque eu tenho uma limitação de velocidade de face no filtro. Então, na verdade, a única zona que eu posso selecionar é essa aqui. No nosso software, o Select Flux, que está disponível aqui no QR Code, ele não permite que você selecione gabinetes com velocidades de face acima de 2,5 metros por segundo. A gente garante isso. Bom, quem quiser ouvir falar sobre cozinha e churrasqueiras residenciais, vai lá no stand amanhã ou hoje mais tarde, que depois eu complemento, tá bom? A gente vai assar uma costela. Pode ser, partiu. Tá bom. Muito obrigado, tá? Obrigado.